Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Perigo Vermelho, o podcast em que, através de tudo aquilo que é subversivo, marxista cultural e pérfido na ideologia da extrema-esquerda, prestamos a nossa homenagem a todos aqueles que destroem o capitalismo, a civilização ocidental e a família tradicional. Ou então, de vez em quando, fazemos também uns comentáriozinhos de cultura popular para a enquadrarmos numa política mais séria e mais também de esquerda. Hoje, ainda não sei bem a data de gravação do episódio, nem sei bem que título lhe vou dar para ver se o episódio não é imediatamente mandado abaixo no YouTube, porque, ao que parece, não se pode falar de nazismo, mesmo quando é sobre bater em nazis no YouTube. Não se pode ter documentários sequer com símbolos nazis, porque o YouTube é tão inteligente na sua forma de controlar a propaganda nazi que não distingue a discussão a discussão e a educação sobre o nazismo, da propaganda nazi em si. Mas hoje falamos sobre todos aqueles jogos e obras, e hoje vamos falar principalmente de jogos de computador. Essa vai ser o meio em que vamos estar a falar deste assunto, mas principalmente de jogos de computador em que os inimigos são literalmente nazis, em que o objetivo normalmente é matar nazis no maior número possível, e do impacto cultural que esses jogos de facto têm, qual é que é depois a sua reflexão na política de quem os joga, na ideologia política de quem os joga, e até um pouco da consequência e das discussões que existem à volta desses jogos quando eles são lançados. E começo até aqui com começo aqui perguntando ao Diogo. Diogo, tu és um fã de Wolfenstein, certo? Absolutamente, meus putos. E acompanhaste mais ou menos, não sei se acompanhaste, mas haverás de ter visto pelo menos um ou dois screenshots de pessoas que estavam literalmente escandalizadas quando no lançamento de um dos episódios, de uma das sequelas mais recentes do Wolfenstein. Portanto, a propaganda à volta do jogo em si, não ter vergonha, digamos assim, de falar em matar nazis e de falar abertamente de matar nazis, conseguiu fazer polémica, conseguiu haver gente no Twitter a ficar incomodada com o facto de se falar assim tão abertamente de violência contra pessoas só porque têm uma ideia diferente da nossa, não é? Só porque têm uma ideologia diferente da nossa. Diz-me, Diogo, o que é que achas dessa abordagem? O que é que achas também do jogo em si, da saga Wolfenstein, e do que é que e dos jogos mais recentes, o que é que eles apontam como um jogo mais politizado? O que é que tens a dizer sobre isso? Opa, é assim, eu não joguei, infelizmente não joguei o Youngblood, que foi o último Wolfenstein que saiu, que foi o que causou ainda mais artrito no pessoal no Twitter e assim, do que propriamente o New Order, porque o New Order já foi quando a Bethesda pegou nele e já havia essa discussão, mas era muito isolada e muito específica. Quando houve o lançamento do Youngblood, é que o pessoal disse: oh meu Deus, um jogo onde é que se mata nazis, onde é que já se viu? Pá, eu acho irónico e acho icónico. Porquê? Porque Wolfenstein, não é? Desde a sua primeira edição, ainda a usar a engine do Doom, não é? Era um jogo que era essencialmente campy, era camp, onde tu
matavas nazis, ponto. Era isto. Não havia grande especificação de história nem nada, era apenas tipo um jogo onde o teu inimigo óbvio era os nazis, porque talvez, não sei, tipo, como é que o paradigma mudou, tipo, de nós olharmos para a iconografia nazi dos anos 90 para agora, mas nos anos 90 os nazis ainda eram inimigos, ainda eram pessoas que valia a pena matar, pelo menos pela cultura pop, não é? Eu acho que com as coisas que foram mudando a partir do Gamergate e etc., quando as pessoas começaram a perceber que se calhar os jogos e a cultura pop em geral, das duas uma, ou é completamente isolada de discurso político, ou faz parte, ou ela própria faz parte do discurso político, as pessoas ficam muito. Uh, como é que eu vou dizer? Não sei se será a palavra ansioso será normal, mas acho que as pessoas ficam muito impressionadas, ou pelo menos muito agilizadas, em relação à ideia de, num jogo, tu poderes matar um grupo de pessoas que efetivamente poderá ou não, estás a ver, com a maneira como a extrema-direita tem crescido e com movimentos online de white power e etc. têm crescido, de poder, num jogo, tipo, ser um ataque a ti próprio. Mas o que nós não nos podemos esquecer, não é? É que nada disto é novo. Antes do Wolfenstein, tu já tinhas jogos onde a iconografia nazi já era utilizada e eles já eram vistos como inimigos. Aliás, nem precisas só de falar do Wolfenstein, né? Tipo, o Wolfenstein em si, talvez é o mais conhecido, mas tens um grupo enorme de outros jogos, principalmente simuladores de guerra, né? Como Medal of Honor e assim, onde claramente, tipo, quando se metem numa posição onde é que vão falar sobre a Segunda Guerra Mundial ou etc., obviamente os nazis vão ser inimigos. Pronto, eu acho que o pessoal anda um bocadinho parvo com a situação. Em todas as situações, na minha cabeça, e talvez será porque eu sou, pronto, ávido fã do marxismo cultural, se calhar na minha cabeça faz todo sentido matar nazis, mas se calhar para os putos 13 anos, não sei. Pronto, esta é a minha opinião. Wolfenstein, incrível. Joguem, pessoal. É mesmo fixe. Eu acho que sim, eu acho que vale a pena jogar. Infelizmente também não joguei. Achei muito interessante alguns perfis de personagens que tinham, e acho que isso foi uma das coisas que fez também polémica, porque Sim, foram buscar pessoas que tinham algum paralelo com o ativismo que existiu, na verdade, nos Estados Unidos, ativismo de esquerda, ou extrema esquerda, se possa dizer, que claramente, se houvesse uma invasão, uma real invasão nazi ao território americano, essas pessoas estariam do lado de quem mais ativamente se oporia a essa invasão, e parece que para algumas pessoas isso foi escandaloso. Portanto, é escandaloso que um jogo em que os vilões são literalmente invasores nazis, haja um conjunto de heróis que alguns são sindicalistas marxistas, outros são ativistas de direitos civis também com ligações ao marxismo, e que, portanto, isso para algumas pessoas isso foi um escândalo. Mas, Shane, há aqui uma questão que eu acho interessante, porque no caso aqui da pergunta que eu fiz ao Diogo, estamos a falar de iconografia explicitamente nazi, portanto estamos a falar de ir ou à história real ou à história alternativa, ou uma história alternativa, buscar o nazismo como ele existe no nosso mundo como inimigo, mas isto não é sempre assim. No caso por exemplo, dos jogos que vão a ambientes ou de ficção científica de futuros mais distantes ou de fantasia, pode-se encontrar também algumas referências a essa iconografia, há também essa construção, e mais uma vez, que às vezes é polémica e causa até controvérsia, seja lá por que razão for, de colocar uma espécie de nazis mágicos ou nazis do espaço como inimigos. O que é que tens a dizer sobre isso? Em jogos de ficção científica, geralmente os antagonistas são bastante decalcados do nazismo histórico. Aqui histórico no sentido de real,
como fez o Wolfenstein. Tens, por exemplo, não são antagonistas que te deixem em dúvida sobre o seu antagonismo, não são antagonistas cinzentos. O que o Wolfenstein fez foi basicamente dar um rosto, e principalmente nos primeiros jogos da saga, foi absurdizar o nazismo, para que fosse, digamos, divertido. Penso que a polémica, ainda pegando primeiro no que Diogo falou, antes de abordar a tua questão, eu penso que a polémica com os jogos do Wolfenstein começou tanto com a coincidência do Gamergate, como pelo facto deles se terem tornado muito mais realistas, muito mais próximos da realidade. Porque nos primeiros Wolfenstein, no Wolfenstein 3D, tinhas, por exemplo, um dos bosses era o Mecha Hitler. Chegava a esse absurdo. Em jogos mais de ficção científica, tens, por exemplo, em Final Fantasy ou em Mass Effect, e em jogos mais RPG, que eu estou mais dentro, tens, por exemplo, os Stormcloaks em Skyrim, que apenas quando chegas à cidade base deles, tu te apercebes do paralelismo, porque é uma coisa tão sneaky que, mais do que um paralelismo com o nazismo, faz-me lembrar um paralelismo com a atual extrema-direita, porque os bracinhos vão se espalhando sneakingly, até tu te conseguires aperceber no que é que estás metido. Em outros jogos anteriores da saga Elder Scrolls também tinhas alguns paralelismos com os nacionalismos, como por exemplo em Morrowind, em que tu tens um decréscimo na friendship com outros characters, tens que trabalhar muito mais a friendship com outros characters se não fores um Dark Elf, porque tu estás em território Dark Elf, e tens, se escolheres uma personagem de uma das raças escravizadas por eles, os Khajiit ou os Argonians, que são raças animalizadas na própria série de Elder Scrolls, ainda tens que fazer mais para conseguires levar a tua avante. Mas penso que em Skyrim isso tenha sido ainda mais visível com a questão dos Stormcloaks. Yeah. É interessante, até parece um pouco. É interessante esse paralelismo, parece até um pouco quase a questão do privilégio passado mais ou menos a um ambiente virtual. Mas é completamente. Tu não te apercebes desse privilégio até jogares com uma personagem diferente daquela onde o cenário se passa. Não te apercebes que estavas em easy mode até teres que ter a experiência de estar dentro daquela identidade que não é o mainstream daquele mundo, daquele espaço. Exatamente. E não tens só o exemplo de Skyrim. Agora estava-me a lembrar que há uma raça no Vampire. Como é que se chama o jogo? Aquele Vampire Chronicles? Bloodlines, os Nosferatu, que são os vampiros dos gotos. Sim, exatamente. Também, assim, se calhar é um bocado de stretch nós estarmos a fazer este paralelismo, mas efetivamente a raiz, não é? E pelo menos a base ideológica do nazismo, pelo menos daquilo que ele queria, pelo menos daquilo que a nível social ele queria fazer, acontece muito também nesse jogo, não é? Os vampiros dos gotos eram ativamente procurados e massacrados, não podiam estar fora dos gotos, etc. Eu já jogo esse jogo há tanto tempo, eu nem sei sequer se estou a dizer alguma coisa do jeito. Esse jogo é de caráter, joguem também, pessoal. Fogo. Sim. Ouvi dizer que sim, infelizmente só joguei um demo de um anterior a esse, que era o mesmo Masquerade, que era uma espécie de clone do Diablo. Tiago,
também falando aqui um pouco destas mesmas questões, há assim algum jogo em específico que haja uma narrativa de conflito direto com uma facção nazi ou semelhante que queiras falar, destacar, que achas que há aí alguma questão que seja importante? Há vários. Esta nova direção da Bethesda, principalmente no Wolfenstein, que viu o New Order, o New Colossus, Wolfenstein 2, que vê agora o Wolfenstein Youngblood, e em paralelo estar a fazer o Doom 2016, Doom Eternal, e esta aparente divisão de universos faz-me lembrar rapidamente de várias franquias, mas principalmente de duas, ou seja, a franquia Sniper e o seu spin-off, o Sniper versus Exército Zombies ou Exército Nazi. Ambos assentam sobre conflito direto entre um agente sniper cujo objetivo é matar nazis como se não houvesse amanhã, e culmina sempre numa tentativa de assassinato a Hitler, que de alguma forma falha sempre. Passamos horas a ser o melhor sniper no mundo para falharmos um tiro no fim. E a saga Valkyrie Chronicles, que logo o seu início temos Gália, que em tudo é igual à origem da França, ou à origem lendária gaulesa da qual nos lembramos quando falamos de Asterix e Obelix, que é invadida pelo grande império da Europa, porque por alguma razão o continente também se chama Europa, mas a guerra é a guerra europeana, porque sim, alguém no Japão achou que isso fazia sentido. E é aí que as coisas começam a correr mal para o Império. O Império é bastante fã de cores vermelhas muito iguais a um certo Império com um Führer aqui na Europa. O Império, a coisa corre-lhe mal quando invade o gêmeo de França no jogo. A vida corre-lhe mal quando chega à neve, que faz também lembrar assim um certo Império fascista cuja vida começou a correr mal quando chegou à Sibéria. E o conflito é sempre o mesmo, ou seja, o Império, ou neste caso o Nazi representado, quer seja através do nome de Império, quer seja através de meros bonecos, meros pixels, é sempre o mesmo, ou seja, há ali um objetivo final e esse objetivo final não é o melhor do mundo, e é de facto condenável. No entanto, ao pegares nesse universo condenável, depois aparecem, claro, e havemos de falar disso mais à frente, pelo que eu consigo perceber do que tu dizes, tens sempre aqueles que se levantam e que dizem, então mas porquê? Eu acho que é fácil. Por exemplo, quem jogou agora esta nova direção do Wolfenstein da Bethesda vai se lembrar do conundrum, do dilema inicial, que é: foste capturado, o BJ Blazkowicz foi capturado e tens o teu parceiro escocês e tens o teu parceiro alemão, se não me engano, e tens que escolher qual deles é que morre. E dependendo de qual deles é que morre às mãos do doutor nazi da morte, tu vais ter que o enfrentar mais à frente ou vais ter outras escolhas a fazer, e isso afeta a tua história completamente. Mas até afetar a tua história, tu vês todas as experiências representadas através da Bethesda de uma forma muito Man in the High Castle. Tu vês todas as experiências nazis feitas até então, o mesmo com o Sniper. Enquanto jogas Sniper Elite ou Sniper 2 ou Sniper 3, enquanto jogas o jogo, tu vais estando no meio de uma zona de guerra que foi afetada pelo contacto dos nazis com o povo nativo, e é destruição atrás de destruição atrás de destruição, enquanto que nas suas bases está tudo bem. Encontras muitas riquezas, encontras muita coisa, se puder espelhar, e o mesmo com o Valkyrie Chronicles, ou seja, enquanto que as zonas invadidas são escombros, o Império está sempre mais ou menos bem, ou pelo menos está muito melhor do que o que está à volta. Portanto, é sim uma coisa interessante esse contraste que
que falas, que é, Sim. que é o que leva muita gente a dizer mas porque é que se vai dizer então que porque é que temos que os matar sempre? Não, repara, não me entendas mal, eu não estou aqui a defender nenhum nazi. Por quem sois? Poxa, descendentes judeus que fugiram da Segunda Guerra Mundial e que fugiram da Alemanha nazi, calma. Eu quero é vê-los mortos. Atenção, eu quero é vê-los. Aliás, eu sou menino para rejogar pelo menos 2 vezes por ano os Wolfenstein, só para me poder divertir com sanguinho nazi a cair no chão. Atenção, não me entendam mal. Aqui a minha grande questão é, e nós devemos falar disso mais à frente, e eu entretanto fiz a pausa porque perdi o meu raciocínio. Epá, mas onde é que faz sentido que o pessoal diga, então, mas porquê é que temos que os matar? Não, temos mesmo que os matar, e é bada divertido. Eu garanto, eu estou lá, eu juro a pé juntos, é bada divertido matá-los. Eu tenho a pena que não se possa matar mais. Eu, por mim, só tenho pena que não existam mais mídia que me permitam fazer uma coisa que eu, na vida real, é ilegal que eu faça. Epá, bora! Dê um lança-chamas, uma raios laser, qualquer coisa. Eu estou lá. Eu adoro aquilo. Como o Shane disse também, no Mass Effect, eu, se não me engano, já não me lembro do nome da espécie em questão, mas tens 2 espécies, tens os Krogan e tens os opressores dos Krogan. E eu por acaso gostei do paralelo do Mass Effect, porque o Mass Effect apanha apenas o paralelo da eugenia. Ou seja, os opressores dos Krogan querem que os Krogan se extingam, e a forma que eles encontram mais ética, pelo que eles dizem, é torná-los inférteis e nunca mais permitir que eles reproduzam. E isso fez-me lembrar automaticamente, agora também com a ajuda da lembrança, fez-me lembrar as experiências feitas também no Brasil, do fugido nazi, e também as restantes experiências feitas em Auschwitz e nos restantes campos de concentração. Mas é engraçado ir encontrando ao longo dos mídia, principalmente os mídia dos jogos, aqueles que... Pá, porque eu vou tentar ser simpático, eu não prometo nada, isto é uma promessa que eu vou tentar cumprir. Eu vou tentar ser simpático. É muito engraçado, e engraçado seria do género ver o quão descompensados são, encontrar aqueles que são fãs diretos de eugenia, de conquista, de experiências humanas e tudo mais, ao longo destes mídias, ou seja, aqueles que conseguem juntar-se de forma sã e sem coação nenhuma à espécie que está a aniquilar os Krogan através de eugenia, ao Império no Valkyrie Chronicles e por aí fora. É muito engraçado naquela de se eu tiver que os encontrar na rua, já sei que tenho que mudar 3 vezes de quarteirão, que é para ter a certeza que não os apanho, porque aqueles meninos comigo num beco escuro, aquilo é capaz de correr mal, não é? Mas para o meu lado, porque para o deles está tudo bem. Ora, essa tua última frase até faz aqui uma ponta interessante sobre uma questão que eu queria abordar, que é, nós falámos nesta primeira ronda muito dos nazis apontados nestes mídia como inimigos explícitos, como inimigos sem redenção possível, mas infelizmente, seja porque a narrativa por vezes é construída dessa maneira, seja porque por mais que construas a narrativa de forma óbvia, há sempre quem continuam a haver fãs do Império, continua a haver quem acha que na Guerra das Estrelas o Império é que tinha razão. Mas, mesmo assim, tanto como antagonistas, talvez como protagonistas, espero bem que não, mas há de haver exemplos talvez, ainda se encontra muitas vezes, e acho que um exemplo interessante é, por exemplo, o Fallout, na questão daquela facção que é a Legião Romana, mas há de haver outros exemplos, que essa apresentação de um nazismo ou de um proxy-nazismo acaba por não ter o efeito desejado e acaba por ganhar fãs dentro das comunidades gamers. Shane, que exemplos é que conheces desta situação? O que é que achas que falhou aí? Ou se calhar, o que é que achas que acontece para que isso acabe por ser assim?
Eu não penso que seja mesmo o esconder que sejam vilões. Eu acho que é mais uma. Como é que eu ia te explicar? Eu sinceramente não consigo entender como é que alguém em Mass Effect consiga defender os Krogan, por exemplo. Uh, os Krogan, perdão, os Turian. Sim, sem querer spoiler. Uh, not all Turians. Mas, por exemplo. Mas, por exemplo, noutros exemplos de cultura popular, eu não vejo, por exemplo, pessoas de extrema-direita ou defensores de políticas mais fóbicas, mais nesse sentido. Não os vejo a defender o Império em Star Wars, não os vejo a defender o Voldemort em Harry Potter, não os vejo. Eu acho que essas pessoas veem Harry Potter, veem Star Wars, veem Dune, veem Indiana Jones e não defendem um antagonista que defende às claras as ideias que eles defendem, mas não entendem que, que o antagonista é um antagonista, mas não percebem que eles próprios o são. E eu não consigo entender o porquê deles, dessa desse separar das águas. Faz-me lembrar um bocado aquele separar o homem da obra. Não, não há separação das ideologias dos vilões nestas séries e nestes filmes e nestes jogos dos heróis deles, que são baseados, são inspirados neles. Qualquer obra de ficção vai buscar alguma coisa à realidade. Como é que eles não conseguem ver isso? Passam-me completamente ao lado. Bem, eu lembro-me de ver pessoas a verem a cena, aquela cena do. Já não me lembro se é do Bugs Life ou se é do Ants, a cena das formigas a descobrirem que. Sim. É o Ant, é o Ant. É o Ants. Aquela discussão sobre as formigas descobrirem que são mais do que os opressores e haver gente a olhar para isso, por exemplo, na brasileira, o pessoal da direita brasileira, a achar que quem estava ali representado como vilão não era o capitalismo nem a burguesia, eram sim os políticos da esquerda brasileira, por exemplo. Agora, o que é que se há de fazer com isto? Bem, se os políticos da esquerda brasileira também são capitalistas e burgueses, já é outra questão, mas não era essa a abordagem que eles estavam a fazer. Era literalmente achar que é a esquerda que é ali representada como opressora e não pura e simplesmente o capital. Mas então, quando vemos esta situação de haver quem consiga tirar destes antagonistas às vezes algo para admirar. Diogo, tu diz-me uma coisa, tu achas que há alguma maneira seja na construção da narrativa, seja na construção do comentário à narrativa, de fazer uma boa parte das pessoas, pelo menos a maior parte das pessoas que se dizem despolitizadas, perceber que o Liberty Prime de Fallout é um vilão, perceber que eugenia, que esterilização não é uma escolha ética por comparação ao genocídio, é simplesmente uma outra forma de genocídio. Há alguma maneira, há algo que se poderia fazer nessas narrativas ou vamos ter sempre pessoas que acham assim? Opa, é assim, a alternativa já, eu já vou chegar aí, mas é engraçado tu teres pegado, principalmente no exemplo do Liberty Prime, porque Fallout, quando o Fallout era tipo, isto estamos a falar de já tipo pré-Fallout 4, estás a ver? Tipo, até o Fallout New Vegas. Quando ele era tipo essencialmente
opa, era um bocado de escrutínio opa, a gozar um bocado, tipo. Sim, sim. E sendo assim, então, no caso, eu vou perguntar então ao Tiago, muitas vezes é considerado uma virtude da narrativa, seja nos jogos de computador, seja nas séries, nos filmes, nos livros, a nuance e a subtileza quando se apresentam os antagonistas é considerado uma virtude narrativa, é considerado um selo de qualidade. Agora, é possível, e é aqui quase a completar o que o Diogo veio dizer até aqui, é possível apresentar essa nuance com este tipo de antagonistas sem, ainda assim, criar uma narrativa de apologia dessas ideologias? Epá, eu não diria que seja. Não diria que seja por uma simples razão. Qualquer outro antagonista, e isto é muito engraçado de se ver porque eu, lá está, como falaram muito bem do Gamergate, na altura do Gamergate eu estava ocupado a jogar outras coisas. Eu estava ocupado a jogar Dragon Age, estava ocupado a jogar Mass Effect e estava ocupado a jogar Assassin's Creed 3, porque se não me engano aquilo tudo começa em 2012 e eu em 2012 queria saber de como é que acabava a história do Desmond. Mas depois, anos mais tarde, e podendo verificar aquilo tudo outra vez, a conclusão à qual eu chego é que apresentares, principalmente apresentares os nazis de uma forma que não seja ou obviamente específica de nazi igual a mau, e sabendo que agora existe esta nova tendência de fazer o antagonista extremamente sexy. E podes ver o Adam Driver como o Kylo Ren, que teve muitas fãs e muitos fãs de todas e quaisquer passagens de géneros interessados no Adam Driver. Qualquer antagonista hoje em dia é extremamente sexy, é extremamente apelativo. Tens o Negan, tens os vilões de anime, são sexys, são extremamente apelativos por serem maus e dar aquela. É como se o bad boy estivesse a renascer e em vez de ser um bad boy que bebe Coca-Cola em frente a um diner em completo desrespeito a qualquer polícia que não te permita beber Coca-Cola em frente a um diner, é um vilão. É alguém que está ativamente a tentar destruir uma civilização, uma nação, uma forma de vida, whatever. Por isso, apresentares os nazis de forma apologista, de forma não, obviamente, má, é não só extremamente terrível, porque estás a passar a imagem apologista de pode ser, não há problema nenhum com isto. Estás, como disse o Shani muito bem, estás a ir em direção, e também o Diogo, estás a ir em direção a uma desculpa e estás a permitir que esta geração de jogadores que não querem saber da política ou sabendo da política são de extrema direita porque não existe outra opção. A comunidade gamer, principalmente a comunidade gamer americana, é agressivamente alt-right, é agressivamente transfóbica, é agressivamente LGBTQ-fóbica. Lá está. Se tu fizeres uma passagem às notícias de pessoas que se irritaram com o Wolfenstein e com a morte de nazis como entretenimento, tu vais encontrar pessoas que dizem que a culpa é do marxismo cultural. Vais dizer que nunca encontras um jogo em que possas matar judeus. Vai-se lá saber porquê, porque é como se eles tivessem feito muito mal às pessoas, não é? Nunca vais encontrar um jogo em que podes matar comunistas, mas depois tens uma enorme lista em que podes combater comunistas, mas que é giro matar nazis. E é giro matar nazis exatamente porque existem estas pessoas que não vão à frente com o jogo, e quem diz Wolfenstein fala agora mais recentemente do The Last of Us 2, que vai recair muito sobre combate a cristãos extremamente agressivos, extremamente transfóbicos, extremamente homofóbicos.
E foi como se a raiva contra a morte de nazis nascesse outra vez. Só que neste caso é a raiva contra a morte de cristãos. E apresentar um grupo de nazis de forma apologética é possível, sim, mas é um risco enorme. E permite que esta conversa tenha lugar, seja feita, seja falada. Porque a partir do momento em que tu tens um grupo que te diz de forma sã e como se fosse a coisa mais normal do mundo, que não compreendem porque é que é tão divertido, porque é que para os Social Justice Warriors, que eles gostam de chamar SJWs, para não dizerem judeus, porque é que é tão divertido para eles matar nazis? E se tu fizeres uma investigação a essa malta, tu vais chegar a pessoas como o Golden One no YouTube, vais chegar a pessoas como o Rushvi, vais chegar a YouTubes, a mídias, a fóruns, a blogs de extrema-direita antissemítica. Por isso, é possível, apresentares nazis como apresentarias qualquer outra antagonista, seja no Fallout, seja no Mass Effect, seja no Dragon Age. É possível apresentá-los de uma forma não tão óbvia, mas nunca de forma apologética. Nunca de forma a dar liberdade para que tu consigas pensar, espera aí, então talvez não sejam assim tão maus. Então, mas porque é que eu tive... Há aqui este X grupo de pessoas que até é bom, porque é que eu tive a matá-los todos, não é? O chamado not all. Not all men são maus, ok, mas o patriarcado diz isto. Not all cops are bastards, ok, mas estamos a ver o que é que se passa na América. Não é por existir um ou dois grupos de pessoas que por acaso são antissemitas, mas que aos domingos se dedicam a fazer voluntariado, que ser antissemita é bom. Ser antissemita é completamente errado. Ninguém do grupo de judeus quer fazer mal a quem quer que seja. Eu garanto através da minha família que nós queremos é estar sossegados. E quem diz nós diz a minha família porque eu sou ateu. Dares essa faceta, essa máscara de não são nazis, mas são um império, não são nazis, mas são um grupo de fascistas, não são nazis, mas são muito próximos aos romanos antigos, como por exemplo no New Vegas. Não são nazis, mas são uma raça que se dedica à eugenia. É permitires que os nazis possam dizer, epá, não somos assim tão maus. Percebem? Nós estávamos a tentar fazer alguma coisa, somos maioritariamente bons, correu-nos mal. Tens que ser de uma forma muito inteligente a permitir que sejam representados sim com máscara, mas nunca de forma a que tu possas dizer talvez sejam bons, talvez tenham bons pontos. Sim, mas também não te esqueças que a comunidade Persona gosta muito de... agora vem-me uma palavra assim mais vernácula à cabeça, mas gosta muito de se marimbar para os primeiros 3 Persona. Gosta muito de passar, fingir que o Persona 1, Persona 2 e o Innocent Sin não existem. E considerar apenas a partir do 3 para a frente. E esquecem-me... Exatamente. E esquecem-se de histórias maravilhosas como a do primeiro, que inclui... Dependendo da localização, tens o teu primeiro personagem abertamente gay, tens o teu primeiro personagem abertamente trans, o segundo igualmente, tem personagens maravilhosos. Bem, Eu posso só fazer um acrescento àquilo que Diogo falou sobre a caricaturização dos nazis, mas fala. não se refere a videojogos. Está um pouco, está. Mas é assim, sobre os efeitos que pode ter, que é ou a pessoa não os levar a sério, ou ficar de tal maneira enojada com aquilo que acontece que aquilo acaba por ser um bocado de comic relief no meio daquela escuridão toda. Eu tenho 2 exemplos, não em videojogos, mas em cinema. Um é o Iron Sky, em que em 45, com a derrota, os nazis fugiram para o lado negro da Lua e durante umas eleições americanas que foram durante
penso que durante as eleições, quando a Sarah Palin era candidata, porque há uma personagem que olhas para a personagem e é a Sarah Palin, tal e qual. E eles voltam aos Estados Unidos nessa altura, vão para os Estados Unidos nessa altura, voltam à Terra, para apoiar essa candidata. E o filme é um absurdo tão grande que tu não és capaz de os levar a sério. Depois, no outro extremo, no extremo de, ok, este gajo está a ser de tal forma caricaturizado que tem que ser assim porque o filme é super negro e então precisas ter comédia inteligente enfiada lá pelo meio para conseguires suportar aquilo, que é no Jojo Rabbit, em que tens uma personagem não branca, em que tens uma personagem, onde tens um ator, também é o realizador, não branco, judeu, a fazer o papel de Hitler. E a caricaturizá-lo ao máximo possível, mas o filme é super negro, super opressivo para quem está a ver. Então tens que ter mesmo aquele comic relief, mas tu terminas o filme a pensar, este sacana, para não usar um termo pior. Percebes? Então tens aí esses dois extremos da caricaturização do nazismo. Acho que é uma boa nota quase final e vamos passar aqui para as notas finais então. Portanto, de tudo o que temos falado aqui, se acham que há aqui mais alguma coisa a acrescentar e até, neste caso, alguma sugestão cultural que queiram fazer, começando então aqui pelo Diogo, alguma nota final que queiras acrescentar? Rápido, mais ou menos breve, e uma sugestão cultural. Pergunta para o Shane, para rematar então o episódio. Alguma nota final que ainda tenhas a colocar e uma sugestão cultural, uma ou várias sugestões culturais que queiras deixar aos nossos ouvintes. Pronto, a nota que eu queria deixar é joguem os videojogos com olhos de ver, como se fossem livros. Porque há muita coisa que vos pode passar ao lado quando jogam videojogos só porque é giro, ou só para passar o tempo, ou só por divertimento. Há jogos que são autênticas obras de arte literárias. Atualmente tenho estado a jogar um mod de Skyrim, que é um standalone, que em termos de história e de desenvolvimento é um épico de literatura completamente. É o Enderal. É um mod gratuito se já tiverem o Skyrim. Não funciona com a Special Edition, no entanto. Mas pronto, procurem no Steam se tiverem o Skyrim, a versão Steam, e divirtam-se. Pronto, é a minha sugestão também, não tanto por causa da parte do tema do podcast, mas por levar à minha segunda esta sugestão, que é mesmo, joguem os videojogos como se fossem livros. Percam tempo a ler tudo, a avaliar, a analisar as coisas, porque há muita coisa por trás dos simples shooters ou dos simples RPG. Sugestões que eu possa fazer, além daquelas que eu falei, ainda agora do Iron Sky e do Jojo Rabbit, que para mim é dos melhores filmes sobre o tema que eu já vi. Também, para sugerir uma coisa fora dos videojogos e fora do cinema, aconselho muito a lerem Handmaid's Tale. Pelo paralelismo com tudo o que se está a passar agora e com o que se passou anteriormente nos Estados Unidos, aconselho muito Handmaid's Tale. Ok, ficamos então aqui com esta sugestão, com todas estas sugestões e notas finais. Aos nossos ouvintes, desejar um bom resto de esperemos desconfinamento, e esperar também
que as lutas que, ao que parece, se intensificaram agora sejam levadas a bom porto, e temos aqui temos tema provavelmente para um próximo episódio que eu vou querer fazer sobre algo que até foi referido aqui neste episódio, sobre polícias em geral, sobre propaganda. Vai ser provavelmente o tema do próximo episódio. E, portanto, fiquem todos bem, espalhem o marxismo cultural, destruam a civilização ocidental, façam tudo aquilo que a direita diz que nós já estamos a fazer, ou então lutem pelo aquilo que acreditamos, pela defesa das classes trabalhadoras e das minorias racializadas e oprimidas, porque é isso, porque só assim é que vamos ter um mundo como deve ser nos próximos anos e talvez para o resto da história da humanidade.